Esporte da Sorte será o patrocinador master do Corinthians. Tá? Segundo o Central do Timão, eu disse que eu não queria gravar, que era semana que vem, mas poderia ser semana que vem. Tá bom, gente, vou trazer aqui o que acabou de sair, tá? Obrigado a todos aí, que eu disse que poderia acontecer. O desgraçado, eu vou dizer assim, ó, irmão, se você tiver realmente me ouvindo aqui agora, você acertou, tá? Eu só não queria cravar porque eu já cansei dessa diretoria. Espero que seja, mas tá aqui a informação para vocês. O Corinthians está perto de anunciar a casa de apostas Esporte da Sorte como nova patrocinadora master do clube, de acordo com fontes ouvidas pelo Central do Timão. O contrato deverá ser assinado até o final de 26, com um valor total de 310 milhões. Rapaz, que contrato é esse, velho? Os pagamentos seriam divididos da seguinte forma: 90 milhões em 2024, 110 milhões em cada um dos anos. Rapaz, vou ter que botar filiação no Esporte da Sorte, meu povo. Que isso, meu neném? Bom, Esporte da Sorte, bombástico aí para vocês, tá? Esporte da Sorte saindo aí como a grande chamada, grande possibilidade. Esporte, vou botar aqui, tá? Bomba no Corinthians. Bomba no Corinthians. Repito, o Corinthians está perto de anunciar. Eu sabia que o cara desgramado falou, velho. Também só acredito quando anunciar, hein? Concordo com você aqui, ó. Só acredito quando anunciar. A Esporte da Sorte não é a maior do ramo, não. Não é a maior, uma das maiores. É a maior no Brasil das redes sociais. A Vai de Bet, quando estava tentando ser a primeira, a Esporte da Sorte tinha o dobro praticamente. Estava com 700, a Esporte tinha 1.500.000 só no Instagram. Os caras são enormes, enormes. E é isso, meus amigos. Esporte da Sorte pode ser a nova patrocinadora do Corinthians. Bomba no Timão. O Corinthians está perto de anunciar a casa de apostas Esporte da Sorte como nova patrocinadora. E assim, 90 milhões esse ano daria 150 milhões, 156 milhões no ano de 24, hein? Vamos lá? 90 mais 66 do que a Vai de Bet pagou até agora. 156 milhões na Master, mais 110 dos últimos meses. Não façam cadastro ainda, que se for, eu vou colocar Esporte da Sorte aqui, hein? Ó, não façam cadastro, tá? Em relação a isso. O Macedo disse que Esporte da Sorte tinha entrado pesado no negócio. Lembra que teve a Marília Ruiz cravou a Parimatch no apito final. O Macedo, na mesma data, afirmou que a Esporte da Sorte tinha entrado forte na negociação. E o Sami Carvalho falou que a Betano, através do Armando, né, Mendonça, estaria ali nessa situação. Então, bomba no Corinthians, para ficar claro. Agora vamos esperar assinar, né? Pelo amor de Deus. Eu lembro da informação do Macedo, exatamente, pô. Exatamente. Macedo, se confirmado, Esporte da Sorte, o Macedo foi o que cravou, tá? Um abraço ao Macedo nesse ponto. Que eu me lembro muito bem que quando estava no apito, mais impressionante, tá? Se esses valores se confirmarem, o Corinthians teria... E agora sim, tá? Será que vai ser Esporte da Sorte que vai meter o Balotelli? Ou será que não? Tem coisa nessa vida que, né, a gente avisa que há forças que são contrárias ao Corinthians. E eu vou trazer aqui um trecho do Romeu Thomas Júnior no Mesa Redonda agora, tá aí, deve estar lá agora. Veja o que ele fala sobre CEO, tá? Depois reclamam que, né? Vamos lá.
Bom, CEO no Corinthians. O que você acha do CEO no Corinthians, Romeu Tuma Júnior? Aí virou uma pressão. Aí a NSM estava fazendo um trabalho, tem que contratar um gestor, tem que contratar o CEO. Aí, porra, polêmica interna, porque quem está indicando o CEO da NSM é os caras da administração que estão pulando fora. Então, assim, não precisa o Corinthians de um CEO. É ter uma gestão firme, bem dividida, bem administrada, cria um comitê que vai decidir e acabou. Não cabe lá, porque nós vamos gastar mais dinheiro para um negócio que não sei se vai funcionar. Mas minha opinião. Perfeito. Vamos no caso em concreto. Tem um contrato que chegou ao meu conhecimento, o Fred deu uma entrevista. Muito bem, quando eu cheguei no clube, por acaso estava conversando com alguns diretores e soube que ele chegou com o pé na porta. Tudo bem, mas é a forma do cara ser, também está tudo certo. Isso aí, tudo é superável. Mas quando eu estava falando do assunto, eu soube que o Cuida estaria, que a proposta deles era uma empresa que apresentaria o CEO. Não dá para ser assim. Simplesmente eu falei, isso não pode ser assim. Se vai contratar um CEO, é ele, pessoa física. Ou contrata uma empresa para fazer consultoria. Ela não pode indicar um CEO. Por quê? Prático, simples. Você não pode, se amanhã você tiver um ato de gestão temerária ou fraudulenta, e foi uma ordem do CEO, ele vai estar entre quem? Entre o presidente e a diretoria ou entre o presidente e os vices? Se for ele que fala, olha, vamos fazer uma gestão, precisamos fazer um recadastramento de sócios. Nós estamos precisando, eu já nomeei comissão e não saiu, a administração não se mexeu ainda. Mas vamos lá. Compreende que existia, nesse ponto, várias divergências em relação ao CEO? Pois é. O Corinthians não precisava de CEO. Romeu Tuma Júnior. Pronto. Então, é isso que eu estou falando há algum tempo, né? Não era questão do Augusto querer ou não querer. Não era exatamente saber a estrutura, há impeditivos em relação a... gente, o Corinthians é um clube arcaico na sua estrutura. Precisa de uma administração séria, profissional, porque eles não são profissionais. E eu venho repetindo isso o tempo todo. O presidente do Conselho Deliberativo diz, não precisa de CEO, precisa de profissionalismo. Você tendo gestão firme, segue o arco. Mas é isso. Então, efetivamente, temos ali um impeditivo político, né, de que os estatutários estão com resistência. Pois é, acontece, tá? Então, para vocês que diziam que outros, que o Augusto nunca quis isso, nunca quis aquilo, tá aí. Não é questão, é porque a estrutura não aceita para saber a responsabilização, para saber quem efetivamente vai mandar. Quem é que manda? É o presidente? É o CEO? É a estrutura? É a organização? Eles não estão prontos para a profissionalização, não estão prontos para a SAF, não estão prontos para absolutamente nada, porque não tem interesse. Eu já falei isso. Os caras não têm interesse de mudar o Corinthians para melhor, tem interesse de manter a estrutura do jeito que está. Um agente estranho, profissional, para reorganizar financeiramente, se estava tão bom assim com a gestão tão firme, por que a gente tem uma dívida de 2 bilhões? A falta de lógica, raciocínio no que a gente chegou e onde nós chegamos com a estrutura, sem uma estrutura de base há 16 anos depois dessa nova gestão, uma dívida de 2 bilhões, um contrato caloteado da Arena, que era para ser a salvação da lavoura, simplesmente estamos pagando quase 200 milhões de reais em calote. Um administrador em relação à Arena, à Funda Arena, cadê a responsabilização? Quem é que evidentemente ali vai fazer essa cobrança se não houver organização? A pergunta é simples. Precisava ou não precisava de alguém profissional? Porque quem estava lá e não era profissional deixou o Corinthians no buraco. Não vejo nenhum movimento do Conselho para responsabilizar a antiga gestão ou gestões e principalmente entender se não precisa de CEO ou organização profissional, por que chegamos onde chegamos em 16 anos de um grupo político à frente. Tem algo errado nessa lógica. Não é que o CEO vai ser o salvador da pátria, mas que a estrutura que hoje é fomentada dizendo que não precisa disso ou daquilo
simplesmente nos deixou um rombo de 2 bilhões. Alguém explica então o que deu errado? Se mais gestões foram feitas em todas as gestões anteriores, por que chegamos a esse ponto? Por que não houve uma segurada de rédea? Porque efetivamente o que há lá dentro não é profissional, é político. E quem manda na política são os que ganham a eleição, que está no topo da cadeia, que é o presidente, que elege suas chapas, que comanda o Conselho Deliberativo, que comanda o Conselho de Ética, que comanda a todos os associados, de certa forma, para aprovarem contas que deram ao Corinthians 2 bilhões. E aí, meu amigo? Você me responde, por que não precisa de CEO?